com todo temor e tremor, venha sobre essa casa, sobre essa liderança, sobre a vida de qualquer pessoa, sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Traz sobre nós um alimento fresco, traz sobre nós vinho novo, traz sobre nós um pão fresco, rios de águas vivas e um fogo refinador. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, suplicamos que gere em nós o querer e o realizar, pelo poder do nome de Jesus, amém, aleluia. Meus amados irmãos, quero compartilhar um pouco com vocês daquilo que nos faz diferente de muita gente. Sabemos que cada igreja tem sua característica pessoal, cada manifestação da igreja de Jesus tem sua característica pessoal. E a Poema, ela acaba engajando pessoas, conectando pessoas que muitas vezes não conseguiram se conectar numa igreja. E eu vou te mostrar na Bíblia por que muitas dessas coisas acontecem. Então faz parte da nossa cultura o tipo de tratamento que a gente acabou de mencionar. Faz parte da nossa cultura o Tiago 5,16, sentar numa mesa, confessar os pecados uns aos outros e orar para que haja completa cura. Faz parte da nossa cultura ver um irmão que está precisando de uma ajuda. Pra vocês terem uma ideia, eu fui almoçar na casa de alguns irmãos essa semana. Tivemos um encontro aqui na sexta e depois nós fomos almoçar alguns irmãos de um ministério novo que a gente está começando a consolidar aqui na igreja. Quando chegou lá, o cozinheiro era meu amigo das antigas. A gente já foi da doideira, a gente já se drogou. E ele olhou para mim e falou: cara, tô indo na Poema, que maravilhoso ler o que Deus fez na sua vida. Cara, olhei o cara, comecei a chorar. Falei: meu Deus, não acredito que você está aqui. A gente se abraçou e no final, na hora de eu ir embora, ele fez um almoço tão gostoso pra gente. Eu senti no meu coração de mandar uma semente para ele. Eu pedi o telefone dele, junto com o telefone vem o número, né? Provavelmente é o Pix. Aí eu mandei um Pix para ele e falei: cara, Poema é assim, irmão. A gente honra pessoas, a gente ama pessoas. Aí depois ele me mandou: cara, eu precisava muito desse dinheiro. Meu Deus, eu estou muito tocado. A cultura, gente, não é dizer como é feito, nem dizer como se faz. A cultura do Evangelho de Cristo é fazer. Vamos lá, alguém, gente, você pode fazer o bereano, você pode ficar bom de Bíblia, mas se você não souber aplicar ela na sua vida, você nunca vai se tornar o Evangelho vivo de Cristo sendo vivido, amém, gente? Então provavelmente uma das maiores marcas que a Poema tem em relação a muitos outros lugares é no momento de tensão, quanto de Bíblia você tem. No momento de choque, no momento de luta, quanto de Bíblia você consegue viver? No momento que a sua esposa não está bem, ou o seu marido não está bem, ou você tem problema com um dos seus filhos, você briga, você xinga, você bate, ou você abraça. Você já parou para pensar que a maior parte das pessoas, quando elas se frustram lá fora, quando elas entram na porta da sua casa e fecham a porta, elas não querem ser rejeitadas de novo. Elas não querem receber um xingo: olha, repeti de ano, fui mandado embora. Se você fala isso, você está procurando o quê? Um porto seguro. Você não está procurando alguém que fala para você: ó, cai fora, você é burro, por isso que você fez isso. Ninguém está procurando isso. Então se às vezes alguém confessa um caos, você precisa abraçar essa pessoa. E você precisa procurar Bíblia dentro de você, palavra de Deus. O que Jesus faria no meu lugar exatamente agora? Vamos lá, alguém, gente. Agora olha esse versículo, Efésios 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ninguém aqui foi salvo por um método diferente do que esse. Você foi salvo porque Jesus te ama, e você creu na salvação, e por isso você está salvo pelo poder do sangue e do sacrifício de Jesus, amém. Ninguém adquiriu isso com dinheiro. Ninguém adquiriu isso se santificando a fórceps. Ninguém adquiriu isso por alguma prática meritocrática. Versículo 9, não por obras para que ninguém se glorie. Versículo 10, esse dá nome à nossa igreja. Pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes
para nós as praticarmos. Deixa esse versículo aqui, por favor. Somos criação de Deus. Essa palavra grega criação, outros versículos, outras traduções estão feitura. É obra-prima. É da palavra grega poema, daqui que sai nosso nome. Nós somos um poema em potencial. Nós somos um poema em predestinação, mas não significa que vai se cumprir. Depende de uma resposta. A gente não acredita que Deus vai fazer todas as coisas e nos forçar a viver. A gente acredita que Deus fala, e se você ouve, você responde. E se você responde, Ele responde. E aí começa um relacionamento. A palavra de Deus te fala, a palavra de Deus te ensina, a palavra de Deus te pergunta, você responde, Deus responde a sua resposta. Normalmente Deus não está respondendo nossas perguntas, Ele está respondendo nossas respostas, porque a pergunta foi feita por Ele através da palavra de Deus. Então pode ser que tenha alguém nessa sala ou na internet agora, e você fala: Leandro, não posso ser feitura de Deus, né? Eu sou fruto de um adultério. Eu não posso ser feitura de Deus, né? Minha mãe tentou me abortar, quase que eu morri. Como que eu posso ser feitura de Deus se eu não tenho pai nem mãe? Eu só tenho um casal que cuidou de mim, que são os meus pais hoje. Mas a Bíblia diz que antes de você ser abusado, antes de você ser negligenciado, antes de alguém te ferir quando você era criança, Deus preparou antes para nós as praticarmos. Antes de você dar errado, em Jesus já tinha dado tudo certo. Antes de você sofrer cada coisa que você sofreu, Deus já tinha um plano para você viver aqui na terra. Um plano grande, tão grande que dá frio na barriga pensar nele. Tão grande que você é impossibilitado de fazer isso sem nós, sem o corpo de Cristo. Está impossibilitado de fazer isso sem o Espírito Santo. É algo tão grandioso que fará de nós não mais meros humanos, mas obras-primas de Deus. Então são 3 níveis para alcançar, não importa por onde você comece. Você era criatura, você tem que se tornar servo, filho e amigo. Eu estou aqui hoje nesse exato momento como servo de Deus. Ministrar você é como servo de Deus, mas ouvir o que Ele queria me dizer é como amigo de Deus. Mas herdar coisas que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que nos esperam nos lugares celestiais, eu preciso ser filho de Deus. Eu não sei se você já atingiu os 3 níveis, mas eu vou te dizer, eu demorei muito para virar filho. Eu virei servo muito rápido, porque parece que Deus tem pressa na obra, né? Você chega, nossa, quero também ter aquela plaquinha, perguntar se todo mundo está feliz, eu já quero ir ali para o estacionamento. Fiquei sabendo que tem um café maneiro ali dentro para quem é staff aqui. Tem até irmão que não está servindo e vai lá tomar café. Deus está vendo, viu? Deus está vendo vocês. E a gente também está vendo. Estou brincando, gente. Deixa eu te falar. Nós, como servos de Deus, estamos sempre servindo Deus e as pessoas. Nós, como amigos de Deus, estamos sempre buscando conhecer o coração do nosso amigo. Mas nós, como filhos de Deus, somos cordeiros de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, amém? E quando essas 3 coisas se tornam maduras em você, você é poema. Não é dessa igreja, você é obra-prima de Deus. Então olha o versículo, vou ler de novo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Você não pode viver isso num curso de coach. Você não vai atingir a plenitude. Você não vai atingir a plenitude se tornando pós-graduado. Você não vai atingir a plenitude correndo, malhando. Você vai atingir isso na pessoa de Jesus Cristo. É nele que estão escondidos esses segredos, para fazermos boas obras. Então tem um porquê você é especial. Você não é especial só para ser rico. Não é especial só para poder casar. Não é especial só para ter uma casa boa, um carro bom. Você é especial para fazer boas obras. Boas obras. E o que Deus espera dessas obras são frutos, muitos frutos e frutos que permaneçam. Repete comigo, Deus espera 3 níveis. Vamos lá, alguém. Deus espera 3 níveis de frutificação. Ele espera frutos, muitos frutos, frutos que permaneçam para a eternidade.
Cara, se você fizer algumas coisas, você vai ter resultados. Se continuar fazendo, vai ter mais resultados. Mas nem sempre esses resultados estarão com você na eternidade. Tem gente que consegue passar uma vida maravilhosa na terra, mas não tem um fruto no reino de Deus. Então pensa comigo, Jesus fez você nele mesmo, para uma obra que está escondida nele, para uma frutificação que vem por meio do Espírito dele, e ele te dará recompensas na eternidade se você atingir esse nível. Vamos lá, alguém, gente? Agora tudo isso começa a ser organizado em Gênesis 35, verso 11. Um homem zoado chamado Jacó, que significa salteador, mordedor de calcanhar, significa homem zoado, um cara meio pilantra. Certeza que Jacó era brasileiro, gente, porque o jeitinho brasileiro é um pouquinho abaixo das coisas que Jacó fazia. Quem descobriu o Brasil? Jacó, certeza, certeza. Pelo que eu ando vendo por aí, com certeza. Pelo que eu vejo, a lei que eu repreendo, mas eu vejo ela atuando no meu corpo. Existem duas leis dentro de mim, aprendi com o apóstolo Paulo. Aqui dentro a lei do Espírito, que me faz queimar cada vez mais por Deus, e aqui fora uma lei que eu rejeito. Mas quando menos percebo, ela está atuando e quase induzindo os membros do meu corpo ao quê? A condição de pecado. Mas em Gênesis 35, 11, Deus ainda diz: eu sou o Deus poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederá uma nação, uma comunidade de nações, reis estarão entre os seus descendentes. Jacó, gente, ele está fugindo, ele está errante, ele tem uma vida errada por anos. Ele está deitado num chão, ele puxa uma rocha como travesseiro. Ela tem um apontamento profético. Enquanto você dormir no seu travesseiro de pena, pode ser que Deus não te revele nada, mas quando você puxar a rocha que é Jesus, para você deitar ali naquele firme fundamento, pode ser que Deus comece a te dar sonhos proféticos, revelações. Jacó teve até uma visão nesse dia. Ele vê a escada aqui no chão, a escada chegando no céu, não vê nada no meio, anjos descendo e subindo. Simboliza também, você pode saber que o começo é apaixonante, você sabe que o final é triunfante, mas você não sabe o que você vai passar no meio dessa caminhada, porque Deus não deixa você ver o meio da escada. Aí vem Abacuque 3:2 e diz: aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. Aviva Poema aos 17 anos de idade que ela tem. Aviva esses irmãos que já têm anos de caminhada no Senhor. Traz uma coisa fresca, uma coisa nova sobre eles, em nome de Jesus. Então Deus vem e faz. Aleluia, amém. Agora preste atenção. Quando Deus está falando: Jacó, de você vai sair um monte de rei, e dele também saiu os levitas, um monte de sacerdote. Quando Deus fala comunidade de nações, Ele fala a palavra hebraica kahal, que significa família espiritual. Então a primeira revelação de igreja não é um lugar para você ir, é uma família para você pertencer. A primeira revelação de igreja é de uma paternidade, de um homem, de uma liderança que eu levantei. Eu vou fazer surgir reis e sacerdotes. Sacerdotes ministram na vertical, reis ministram na horizontal. Alguns de nós somos homens do púlpito, ministramos na vertical, mas alguns de nós aqui nessa sala somos homens que reinam ali fora. Você não tem uma carreira destituída do chamado. Você não pode ser um empreendedor destituído do chamado. Seu chamado é com Jesus. Você não pode ser um influencer destituído do chamado. Seu chamado é com Jesus. Eu não posso ser um pastor destituído do chamado. O chamado não é pastor, o chamado é estar em Jesus. Então quando nós aprendemos isso, seja aqui ou aqui, seja no sacerdócio ou no governo, onde estivermos, Jesus vai estar sendo glorificado através de nossas obras, através de nossas boas obras. O que você faz hoje? Você faz como alguém que faz para o Senhor? O que você vive hoje? Você vive como alguém que vive para o Senhor? Vamos lá, alguém, gente. Então até aqui você já aprendeu duas coisas. Você é especial, criado em Cristo Jesus. Segunda coisa, nós somos uma família espiritual, e de nós vai sair muita gente para governar aqui na terra como é no céu, amém? Terceira coisa que você precisa aprender: com que coração se faz tudo isso? Qual é o coração certo? Eu nunca mais vou esquecer isso, gente. A primeira vez que eu li
Eu fiquei uma semana, talvez um pouco mais, chorando só nesse versículo. E depois eu fui para o outro livro que esse homem escreveu para ver se era assim mesmo que estava. Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. O livro de Lucas nunca foi escrito para ser um best-seller. Você sabe que ninguém bate esse best-seller, né? O best-seller de todos os best-sellers, em todos os idiomas, em todas as épocas, em todas as eras, desde que o livro foi impresso, é a Bíblia Sagrada. Você sabia disso? Em qualquer idioma, em qualquer língua, Bíblia Sagrada. É o primeiro livro a ser juntado, saiu do papiro e virou livro, Bíblia Sagrada. Foi impresso com o equipamento de Voltaire, um ateu que falava: em pouco tempo o cristianismo nunca mais será lembrado. Ele criou a impressão lá e foi impresso a partir da impressão dele. E a mansão que ele morava virou depósito de Bíblia, de tanto que a Bíblia vendeu. E você nem sabe quem é Voltaire. Olha que coisa louca. Fala pro seu vizinho: com Deus não se brinca. É melhor a gente andar no temor. Cara, presta atenção, que coisa louca. Lucas nunca escreveu o Evangelho para virar um best-seller. Os 66 livros mais vendidos do mundo estão dentro da Bíblia. E Bíblia significa biblioteca, porque tem muitos livros aí dentro. Você já leu a Bíblia toda, né, gente? Você é crente de ouvir a gente falar? E se a gente estiver mentindo? E se a gente estiver enganando? Você é crente de ouvir a gente falar? Você não vai pesquisar se está escrito isso aí mesmo? Vamos lá, alguém, em nome de Jesus. A sua fé vem de um livro. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que você lê e à medida que você ouve a palavra de Deus, a fé vai vindo. Você tem que ser responsável pela sua vida. Gente, em nome de Jesus. Eu não gosto de ler, então não precisa ler nada. Pode ser analfabeto, mas leia a Bíblia. Pode não se formar, tá de boa, mas a Bíblia você tem que ler. Porque a nossa fé não vem de um gnomo. Nossa fé não vem de uma bola de cristal. Nossa fé não vem de um anjo. Nossa fé vem do livro sagrado que foi preservado de muitos homens. E Deus preservou a essência desse livro. E quando você abre, começa a jorrar rios de águas vivas de dentro desse livro para dentro do seu coração, em nome de Jesus. Gente, ele escreveu o livro por causa do seu amigo chamado Teófilo. Por causa de uma vida. Ele escreveu o livro. E outra, Lucas não andou com Jesus. Lucas foi andar com todo mundo que andou com Jesus. Ele foi vendo cada pessoa que andou com Jesus. E ele foi lá: cara, me conta o que você viveu com ele. Ele achou Maria, mãe de Jesus. Dona Maria, me conta tudo que a senhora viveu com o menino Jesus, com o adolescente Jesus. Foi ela que contou. Danado, se perdeu com 12 anos na festa. Esse menininho era Jesus, mas olha, na adolescência, eu vou te falar, viu? Menininho, deu trabalho. Sumiu de nós, meu filho. Me fale mais. Reis magos chegaram, trouxeram presente, ouro, incenso e mirra. E ele anotando. Falou com João. Falou com Pedro. O primeiro cara a fazer podcast na vida, Lucas, o evangelista. Se fosse gravado no YouTube, coitado do hub do Brunão, nem ia fazer sucesso. O cara falou com as testemunhas oculares de Jesus a respeito de tudo que Jesus fez. Ele escreveu um livro para quê? Para o seu amigo Teófilo. Com que coração você deve começar um ministério? Para servir uma vida. Se você for apaixonado por uma vida, Deus está te concedendo um ministério. Se você for apaixonado pela sua vida, você é um narcisista, Deus não está te concedendo um ministério. Aí eu falei: cara, Lucas escreveu o livro de Atos também. Fui correndo lá para frente, Atos 1, verso 1. Em meu livro anterior, Teófilo, caraca, de novo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia de hoje em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido. Gente, Atos dos Apóstolos é o livro mais impressionante. Você quer maratonar uma série hoje? Abre Atos dos Apóstolos. É melhor do que qualquer série do Prime, do Netflix, do Max, de onde você for. Sabe o que significa Atos dos Apóstolos?
Atos dos Apóstolos. As coisas que os apóstolos fizeram. Significa em grego, hebraico, aramaico, o que os caras fizeram. Quer saber o que os caras fizeram cheio do Espírito Santo? Leia o livro de Atos dos Apóstolos. Outro livro impressionante, ainda mais impressionante do que eu não sei, cara. O Evangelho de Lucas é Atos do homem, o filho do homem, o cara mais brabo que já existiu, Jesus. E Atos dos Apóstolos. Mano, o cara pegou o tutano do negócio. O cara pegou o suprassumo, pegou o melhor que existia e deu para quem? Para você e para mim? Para um amigo. O nome disso? Discipulado. Você sabe, o evangélico tem costume, quem quer aceitar Jesus agora? Não tem isso na Bíblia em lugar nenhum, mas não está errado fazer. Só não é ortodoxamente bíblico. Quem quer aceitar Jesus? Aí vem 45 pessoas, a gente anota o seu nome, manda um WhatsApp talvez. Aí você entra para a estatística. Evangélico. Ninguém te discipulou, ninguém cuidou de você, você não foi para nenhum GC, ninguém falou na sua vida. Está errado. Eu tinha um amigo que o nome do ministério dele era 1 milhão de almas para Jesus. Como que ele contava? Ele fazia o apelo no final, hoje foi 38, ele marcava lá. Eu falei, cara, isso está errado, eu prefiro cuidar de um por um. E à medida que esse um vai sendo cheio, eu falo, vai cuidar de outro um, eu vou cuidar de outro um. E à medida que todo mundo vai sendo cheio, o nome disso vai se tornando a igreja de Jesus. No cuidado, no vida, na prestação de conta. Vamos lá, alguém aí, gente. Com que coração se começa um ministério? Amando uma pessoa. Eu tinha pouco tempo de conversão, fui evangelizar um nóia da minha rua. Eu morava aqui no Bosque da Saúde, aqui para cima da passarela. Fui evangelizar um nóia da minha rua. Comecei a falar, sabia que Jesus te ama? Ele, já leu a Bíblia toda? Eu falei, não. Então cala a boca, mano, vai ler, depois você volta. Acho que todos vocês que não leram ainda deviam passar por essa humilhação. Aí sabe o que eu fiz? Eu li a Bíblia rapidinho e voltei lá. Jesus te ama. Ele já leu a Bíblia toda. Já li, cala a boca, Jesus te ama. E li por causa, para falar para você que Jesus te ama. E eu estou sabendo mais coisa agora. Deixa eu te falar uma coisa. Ele falou, caraca, mano, você leu mesmo? Eu falei, li, mano. Cara, por amor a uma vida, você precisa ser tocado, você precisa mudar. Tem quantas mulheres que nunca ganharam 2 almas para Jesus, mas ela ganhou o safado do marido dela, que sacaneou a vida inteira, e no final da vida ela foi lá e se dedicou a ele, e ganhou ele para Jesus. Você ganhou o mundo, irmã. Você não precisa ser o maior evangelista do mundo, você ganhou o mundo quando você transformou esse homem num homem de Deus. Vamos lá, alguém, gente. Quantas famílias aqui oram 30 anos por um filho, por amor a uma vida? É com esse coração que você tem que ser família espiritual. É com esse coração que você vira obra-prima de Deus. Então Carral, gente, é uma cultura viva, simples e poderosa do corpo de Cristo. Ó, quer ver o que é uma cultura Carral? Eu vou devolver para vocês sábado que vem José Barreto e Cida Barreto, amém, gente? Ó, isso é Carral. Tô devolvendo. Só até novembro, tá? Só até novembro. Não, mas não vou levar de vez, tá bom? Vai ficar uns 2 mesinhos lá e volta para cá. Gente, Zé Barreto e Cida chegaram em Orlando. O que aconteceu? Não foram pro púlpito. Não foram pro card da conferência. Onde vocês acham que eles foram, gente? Para casa de todo mundo, para a mesa de todo mundo. A Cida não quer saber se a mulher é rica, pobre, PhD ou é doida. Você quer deitar no meu colinho aqui? Pá, puf, mete a mão na cabeça e começa a orar. Eu falo, mãe, aqui nos Estados Unidos não pode pôr a mão, põe a mão, perigoso ser processada. Ela, ai, Jesus é bom. Se nós for para a cadeia, Jesus quer que a gente pregue lá. Eu falo, Deus abençoe a senhora. Mano, minha mãe não é normal, velho. Cultura Carral a gente viu a vida toda em casa. Agora, gente, olha a base dessa igreja. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão. 2 coisas eles faziam: vem para a igreja aprender algo apostólico e vai para casa para viver comunhão com os irmãos. Só tinha essas 2 coisas para a igreja viver. Vem aqui não é para ouvir qualquer história. Por isso que a gente requer de pastores
cada vez mais um alto nível de unção, conhecimento da palavra de Deus, vida reta. Porque você não vem aqui porque a gente é legal, gente. Você vem aqui porque Jesus fala com você. Então nós que subimos aqui temos uma única responsabilidade: Jesus, você não me largue sozinho lá em cima. Você precisa falar através da minha vida. Danduque sempre nos ensinou: nunca se apresente numa plataforma sem antes se apresentar ao Rei dos Reis. Então a gente acorda mais cedo, prepara o ambiente, prepara o vaso. Preparar a pregação é a coisa mais fácil. Difícil é preparar o vaso, é preparar o ambiente, colocar uma musiquinha lá, obras-primas, e ficar andando pela casa, em tuas mãos. Chega dia, gente, que a gente olha para a mensagem, o Espírito Santo nos mostra que hora que a galera vai chorar. É incrível a sinergia do convívio, da intimidade, de ser amigo de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor. Agora, gente, Colossenses 3,16. Você tem que ser rico de uma coisa. Guarde essa coisa, que sua vida vai mudar para sempre. Todo mundo que está aqui precisa ser rico de uma coisa. Você pode ser rico de várias, não tem problema. Mas se você for rico de várias e não for rico dessa, pode ser muito perigoso para a sua vida. Mas o texto sagrado diz assim, Colossenses 3,16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Tem que transbordar, gente. Gente, ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Onde você vai viver isso? Cada um pode subir aqui e cantar um hino? Não pode. Você não vira festa, imagina. Você sobe aqui. Eu me lembro um dia que tinha uma pastora muito doida, da cidade de Canoinha, Santa Catarina. Eu entrei lá a primeira vez, ela apontou para mim: vem aqui, meu filho, agora, canta um louvor. Eu? Cante o louvor aqui agora. Falei: não, tá tudo bem. Vem aqui, vai desrespeitar a voz do Senhor. Eu tirei um CDzinho que eu tinha playback, graças a Deus que eu tinha, tirei da Bíblia, coloquei e falei: faixa 11. Aí cantei o hino da Noemi Nonato. Então louve, ore e cante que o Senhor responde. A oração do crente é forte e poderosa, estremece os montes. Aí a hora que eu desci meio tremendo. Eu falei para os irmãos da igreja: cara, ela nem sabe se eu sou de Deus. Ela falou: cara, hoje ela deu sorte. Falei: por quê? Nem vou falar para você, Bruno, que igreja que ela era, porque você veio de lá. Cara, outro dia, Leandro, ela apontou para um cara e falou: venha cantar. Ele disse: não. Venha cantar aqui uma canção. Não. Venha agora, vai desrespeitar o Senhor. Daí, não, tá bom. Ele pegou o violãozinho assim dela: cante. Perguntaram pra mim. Ela: não, essa não. Dele: que droga, só sei essa. O cara nem era crente, velho. O cara nem era crente, mano. Gente, você acha que dá para fazer igreja assim no século 21? Tá tudo bem, gente. Se tiver uma igreja no bairro, sobe um canta, sobe outro prega. Eu não estou falando mal disso. Mas esse versículo é para ser vivido na vida cotidiana. Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Ensine um, aconselhe o outro. Faça isso uns aos outros com sabedoria. Você pode fazer no churrasco, você pode fazer na piscina. Um dia a gente estava no TCC aqui malhando. Tava eu, Lucas Barreto, o Pipo, um monte de cara. A gente se encontrou, daqui a pouco a gente foi pular na piscina, refrescar. Daqui a pouco passou um cara: seu Leandro, mano? Falei: sou. Ele pulou na piscina. Cara, eu queria me matar ontem. Minha mãe vive vendo sua pregação. Eu te achei no YouTube essa noite, por isso que eu não me matei. Vocês podem orar para mim? A gente já orou pelo cara. E eu achei muito herege a gente ia falar: batiza ele, já está dentro da piscina. Eu falei: não, ainda não, vamos dar uma discipuladinha assim. Daqui a pouco começou um personal lá católico, um homem de Deus. Ele começou a ver a gente, ele começou a falar: mano, eu vejo vocês aqui no clube, vocês são esquisitos, velho. Tem uns caras que só malham, tem uns caras que só bebem, tem uns caras que só curtem, vocês ficam pregando, evangelizando. Eu vi vocês na piscina outro dia, fiquei com vontade de ir lá. Vocês estavam chorando, o que estava acontecendo? Cumprindo esse versículo.
Quando habita ricamente em você a palavra de Cristo, você ensina e aconselha em qualquer lugar que seja, uns aos outros, com sabedoria. Aí um canta hino, o outro canta louvor, o outro cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. É assim que é o GC, gente. Você que não foi no GC ainda, por que você não foi? Ai, porque a igreja é tudo imperfeito. É mesmo, você acabou de ver eu resolver BO aqui hoje. Mas fofo, deixa eu te falar uma coisa. Que lugar é perfeito? Só o céu. Quem é perfeito? Só Jesus. E o que significa isso? Que a sua vida imperfeita, de pessoa imperfeita, de família imperfeita, precisa de uma igreja imperfeita, e é nesse lugar que você é aperfeiçoado. A quantidade de riqueza de Cristo que você tem é como você resolve. Deixa eu te falar uma coisa, aprendi essa semana com o Timido. Doar é um dos níveis mais altos do evangelho, mas perdoar é a perfeição da doação, porque você não perdoa quem não te feriu. É doar uma coisa que não dá para doar. Tudo você doa, mas perdoar é só para quem não dá para doar. Então deixa eu te falar uma coisa. Poema não é, não foi e nem nunca vai ser um lugar perfeito para você e para sua família. Se você se sente assim, vai embora logo, senão a gente vai estragar você. Mas é lógico que você não é perfeito. E todo esse processo dá-se em como ferro afia o ferro. Assim você me afia e eu te afio. E outra, quando a gente escolheu o diamante, por que você acha que a gente escolheu ele? Não existia um símbolo para obra-prima, poema, melhor do que diamante. E como que você faz um diamante? Com outro diamante. A lapidação do diamante bruto vai deixando outro diamante também lapidado. É assim que você, mulher madura, lapida seu marido. É assim que o casal maduro vai lapidando seus filhos. É assim que um líder maduro vai lapidando. Então vai ter choque entre nós, vai ter treta entre nós, vai ter confusão entre nós. E a cultura é: todos participam. Todos. Se você é plateia na Poema, você não deu o passo de participar de alguma coisa ainda. Nós temos mais de 80 pastores. Eles estão sendo espalhados cada dia por uma nova igreja, para novo lugar. Nesse exato momento saiu 3 casais da Poema Caxias. Se mudaram para montar um negócio em Florianópolis. O que eles fizeram? Visitaram algumas igrejas. Quando eles não viram Carral, quando eles não viram família espiritual, o que eles fizeram? Ligaram para nós: pelo amor de Deus, pode começar um GC aqui. Gente, ninguém está querendo abrir igreja em lugar nenhum. A gente nem dá conta das que tem. Mas sempre sai alguém que carrega a cultura. Ele não quer só ir para um culto e voltar para casa. Ele quer carregar ricamente o conhecimento do Filho de Deus. E ele quer aconselhar-se mutuamente com sabedoria, cantando hinos de louvor, cânticos espirituais, orando em língua, caminhando junto, tendo um ambiente seguro e plantando semente um na vida do outro. Isso é uma cultura de igreja que se esparrama, e ela não cresce para tocar o céu, ela só se esparrama em nome de Jesus, amém? A intimidade e prestação de contas. Gente, intimidade e prestação de contas. Você treina uma igreja desse jeito aqui, o que acontece com você? Você não pode errar. Você errou, alguém já está de olho. O que você tem? Você fala: nossa, mas o que aconteceu? Não, cara, você está bem? Porque não é assim que age o corpo de Cristo. A gente intercepta, é interceptado, vai para cima. Não tem a voz de um ungidão que manda em todos. Isso é evangelicalismo, é barato, é horrível. Os dons fluem livremente no ambiente carral. Jesus é o centro e não o programa. Ele não é uma programação, ele é o centro da sua igreja, seja nas mesas ou seja no templo. Vamos lá, alguém, gente. O modelo da igreja primitiva é maravilhoso. Atos 2:46. Todos os dias se reuniam no pátio do templo, partiam o pão nas casas juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Gente, todo dia no pátio do templo. Quando você sair daqui, não só sai, tenta falar com alguém. Outro dia uma moça solteira escreveu assim: nossa, tem que ter mais esse culto de solteiro, né? Porque a gente fica olhando e não vê. Ô gente, sai cumprimentando todo mundo aí.
Sai falando bom dia, boa tarde, boa noite. Percebeu que não tem um marido, não tem uma esposa, não tem filho. Faz uma pergunta, né? Cadê sua família? Tô dando um curso aqui de como casar na igreja. Vai, gente, porque tá difícil. Você não vai dar em cima de alguém que é casado, não vai dar em cima mas você dá sinal de fumaça. Oi, tudo bem? Sempre vejo você aqui. Cadê sua família? Eu não tenho família. Faz uma fenda no tempo, sabe? Dos vales posso avistar a menina, não a colina. Cara, é maravilhoso quando você se conecta. Vai no GC, pergunta qual que é GC de solteiro, Garela. Vai no GC. Ô gente, olha só, olha uns testemunhos maravilhosos aí. Ó, a Maiara estava orando aí, ó, a vida toda. Se Deus não muda o Judá para cá, gente, meu Deus do céu. Ô Judá, você veio com muita promessa, meu amigo, aleluia. Gente, tem umas pessoas que a gente ora junto. Estou mencionando a Maiara porque a gente orava. Falava, Érica, tem que casar essa menina, Jesus. Tem outros aqui que eu estou vendo agora, mas não vou ficar olhando muito para vocês, para você não ficar constrangido. Mas gente, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Dá para fazer uma cafeteria ali fora, gente, para a galera ter comunhão? Pode fazer? Cadê o Diego Migoto? Abre um café conceito aqui dentro, pelo amor de Deus, cara. Gente, partiu o pão nas casas juntos e participava da refeição com alegria e sinceridade de coração. Gente, alegria e sinceridade de coração. Algum dia, para você ter alegria, você vai ter que ter a sinceridade antes. Ô galera, não estou muito legal. Então ora. Gente, tem dia que eu não estou muito legal com a Érica, não. Eu jogo no presbitério, ô galera, não estou muito legal com a Érica, não, por favor. Ora por mim aí, se alguém sentir de Deus de mandar uma semente para eu ir para um resort com ela, ficar legal, tudo bem. Cara, não custa nada você ser sincero, porque quem é sincero vai atingir a alegria. Agora o versículo 47, louvando a Deus, essa parte é mais difícil, hein? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Gente, você já viu como o crente é insuportável? Eles não têm a simpatia de ninguém. Tem alguém que dança funk lá na sua rua, fica rebolando. Você é quem, gente? Se é alguém que passa, cumprimenta, Deus abençoe, você passa assim: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus está amarrado. Cara, a igreja de Jesus tinha simpatia do povo. Quanta gente já acusou a gente de porta larga? Pô, é minha porta larga, por isso que todo mundo gosta. E o povo lá é chato, não é nem porta estreita, é porta lacrada, ninguém vai. Os filhos do pastor já desviou, a mulher dele já desviou e o cara tá lá sozinho. Eu sou o remanescente fiel. Não é orgulhoso. Gente, entenda uma coisa sobre a Poema: a porta é larga para poder entrar qualquer animal. Lembra da arca? Se a porta fosse estreita, gente, não entrava rinoceronte, não entrava elefante, não entrava girafa. Imagina, a porta da arca é estreita, só entrou um casal de joaninha, como que você faz? Agora quando você põe a porta bem larga, entra tudo, rinoceronte, entra, o que mais que entra? Elefante, cavalo, égua, entra veado, entra cervo, entra tudo, gente. Agora entrou, beleza. Agora daqui para a intimidade, a porta é estreita. Depois que você está aqui dentro, você quer ter intimidade com Jesus, a porta é estreita. Só entra você e o Cordeiro de Deus, gente. Amém, gente. Gente, vida espiritual é diária. Tem que ter todo dia. Simpatia do povo. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Gente, Taubaté assusta a gente. Você vê umas pessoas um ano aqui que eles odeiam a gente e os crentes. No outro ano eles estão aqui chorando. Eu vejo cada pessoa nessa igreja que nem eu acredito. Aí quando eu não acredito que essas pessoas estão aqui dentro, Deus lembra quem eu era quando tudo isso começou. Eu falei: você acredita que você veio? Eu falei: nossa, eu era bem pior que essa pessoa. Tá tudo bem então, Deus. O Senhor continua fazendo promoção aqui. Entra qualquer um na Poema mesmo, não tem jeito. Gente, a vida espiritual era diária, louvando a Deus, tendo a simpatia do povo.
Havia equilíbrio entre templo e casa. Eu gostaria de dar um abraço em todos vocês daqui a pouco, ter uma meia horinha de resenha falando do culto, mas não dá. Para eu visitar cada um de vocês, vou ter um café com cada um de vocês, vai dar mais de 1000 dias, quase 3 anos. Como que você faz isso? A gente abraça na segunda-feira as Zadok, que são os líderes da igreja. Os líderes da igreja têm a sua coordenação tem o seu GC, e assim a gente vai abraçando todo mundo. E inevitavelmente chega um caso lá de baixo, a gente fica sabendo. Lá de longe a gente fica sabendo. Daqui a pouco a gente abraça, daqui a pouco a gente se conhece. Por quê? Porque ser família, gente, é estar participando do mesmo propósito com Cristo Jesus. Vamos lá, alguém, gente. A comunhão gerava fundamentação, crescimento e salvação. Você quer se aprofundar na palavra? Anda com gente que é profunda nela. Você quer se aprofundar no evangelho? Ande com quem caminha assim. Vamos junto, vamos servir, vamos caminhar lado a lado. Gente, a cultura era tão poderosa, gente, que a igreja não começa com uma mídia louca, nem com um galpão da hora num lugar bom na cidade. Isso é o novo hype da igreja evangélica, mas não é assim que a igreja Carral começa. Vou te mostrar como é que era. Romanos 16, verso 3, olha que coisa linda. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Onde você acha que era a igreja dos gentios? Eles não tinham uma sinagoga, eles congregavam nas casas. A gente louva a Deus porque ser cristão autêntico hoje é permitido ter um galpão, um estatuto. O bombeiro nos deu alvará para estar aqui, a prefeitura também tem alvará de som, e haja alvará, sangue de Jesus. Tudo isso custa, tudo isso é difícil. Mas quando os cristãos começaram, os judeus não queriam eles na sinagoga, eles eram seitas. Então a igreja do gentio estava nas casas, e quando você abria a sua casa, você era anfitrião do que Jesus estava fazendo. Você era anfitrião de receber a família de Jesus dentro da sua casa. Agora olha que interessante, saúdem quem? Priscila e Áquila. No final do versículo, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Onde que estava a igreja? Na casa deles. Interessante que toda vez que a Bíblia está falando de ministério é Priscila e Áquila. Toda vez que a Bíblia vai falar do casal é Áquila e Priscila. Por quê? Porque nem sempre o seu marido é o destaque ministerial. Às vezes é a mulher. Ai, Leandro, existe pastora? Ô gente, vamos dar um rolê na Bíblia hoje para ver o que existe e o que não existe. Existe autoridade espiritual na vida de pessoas. Priscila era uma mulher muito mais usada por Deus do que Áquila. Ele não deixava de ser um homem de Deus, mas ela era mais conhecida ministerialmente do que ele. A casa de Priscila e Áquila era uma base apostólica, eles discipulavam e multiplicavam igrejas domésticas. Gente, na Irlanda agora, em Dublin, tem uma meia dúzia de líderes de poema do Brasil, se encontraram na Irlanda, em Dublin. Eu tenho uma expectativa muito grande, não sei porquê, por essa igreja. Tem mais casais aqui indo embora para lá, e do nada vai estar formando de novo uma comunidade brasileira fora, para que Deus esparrame fogo na Europa, em nome de Jesus. O Senhor já começou a fazer isso em Viseu, em Portugal. A igreja na casa, ela é itinerante, com foco missionário, e ela tem mobilidade e adaptação como marca cultural. Cara, a igreja pode se reunir aqui, ela pode mudar. Essa aqui começou na minha casa. Você acha que foi fácil ter 60 pessoas dentro da minha casa? Nosso recorde foi quando deu 60 pessoas, não dá mais para ficar aqui dentro. Nossa igreja, gente, era na minha casa, ali na Independência. Começou na sala, 5, 7 pessoas. Começou com o coração de Lucas. Começou por causa do Henrique e Maria, que ia se separar, agora são pastores em Guarulhos. Começou pelo Lucas Barreto, que vivia na droga, agora ele é uma bênção de Deus, é da coordenação. Começou pelo Juliano, hoje ele é casado, tem família, congrega aqui com a gente. Começou por 5, 6 pessoas. Da sala lotou, começou a ficar galera na copa, lembra? Agora é sala de jantar, mas naqueles dias era copa. Aí começou a encher de gente na copa, daqui a pouco foi gente para a cozinha.
Interessante que na cozinha ficavam os gordinhos, não sei porquê. E eles acabavam com tudo que tinha de comida na minha casa. Na minha cama, gente, era o kids. Tinha pula-pula. Era a minha cama. Eu me lembro que a casa lotada, no final ninguém sentia não, ó, da gente rachar a comida. Ficava um monte de gente lá esperando para ver o que eu ia fazer. Eu pedia pizza. Naquela época a pizza era 10, 15, uma pizza. Cara, chegava a R$680 só de pizza no meu cartão de crédito. Ô gente, você que passa luta aí de semear e os outros não sentem de semear com você, fica tranquilo, um dia você vai ter colheita. Esses irmãos vão continuar de mal a pior. Mas um dia, aí alguém começou a perceber, né? Deus, cara, caraca, o Lê sempre paga pizza, eu vou levar um bolo de cenoura. Aí começou a ficar melhor. Eu vou levar um não sei o quê, daí o outro, vou levar o violão. Gente, teve um dia impressionante. Tinha um menino falando, ele confessando os pecados dele para mim. Leandro, sou ladrão de casa, não quero mais essa vida. E eu arrependido já dele estar dentro da minha casa. Eu não quero mais essa vida, eu quero Jesus. Aí nessa vem a Érica. Olê, a porta da sala aqui está emperrada, faz 3 semanas, não abre. Dele, posso dar uma olhada, pastora? Dele fez assim, abriu. Da Érica, meu Deus, como você fez isso? Dele olhou pálido para mim assim, eu falei, ele é chaveiro. Leandro, você mentiu? Não, eu profetizei. Já que você consegue abrir porta tão fácil, vira chaveiro, meu filho, larga essa vida de crime. Oramos por ele. Fiquei orando muito por ele, para ele não voltar na minha casa quando eu não tivesse. Foi assim que começou a Poema, gente. Por amor a gente doida. Agora deixa eu te falar. Colossenses 4,15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Ninfa liderava uma igreja em casa. Uma das primeiras referências femininas do Novo Testamento. Gente, e aí? Ninfa era casada? Tinha filhos? Será que ela era uma mulher solteira ou viúva? Mas ela liderava uma igreja. E aí você fica ouvindo pessoas agora que falam, não tem pastor, né? Mulher é o quê? Cama, mesa e banho? Cara, é ridículo trazer esse machismo com tanta referência bíblica falando do quanto Deus usou mulheres, vai usar e usa até o dia de hoje. Cara, tinha uma igreja na casa dessa senhora, então manda o Paulo ir lá fechar, já que não gosta de coisa de mulher. Cara, eu já vi o cúmulo, eu já vi igreja que usa mulher como pastora, daí você chama pastora, não pode chamar de pastor. Usa, tem um encargo, manifesta o encargo, mas não pode ter o título. Beleza, então aqui você chama a gente de Lê, Érica, chama pelo nome, esquece essa bagunça de título que os crentes fazem, mas a verdade é, nós precisamos viver a cultura em nome de Jesus. Romanos 16:7, saúde, Andrônico e Júnia. Caraca, olha, outro casal. Meus parentes e companheiros de prisão, eles são notáveis entre os apóstolos. O quê? Andrônico e Júnia eram notáveis entre os apóstolos. Peraí, um casal? Tinha uma mulher entre os apóstolos? Vamos rasgar a Bíblia. Será que eu comprei na Shein a minha Bíblia? Ou ninguém nunca vai pregar sobre essa mulher? Eles estavam entre os apóstolos, ou seja, eles não tinham título, mas eles eram de encargo apostólico, assim como Barnabé, assim como outros homens do Novo Testamento. Ah, Leandro, mas os 24 anciãos, 12 são apóstolos, e Paulo vai ficar de fora, o 13º? Ainda deixaram esse número para Paulo ainda, que sacanagem. Deixa eu te falar. Filemão, capítulo 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão de Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia e a Acpo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. Nossa, tinha mais uma irmã, Áfia, e o Arquipo. O poder do discipulado no ambiente familiar, não existe nada igual. Irmão, eu subo aqui, eu preparei uma mensagem. Você preparou o coração para ouvir, eu preparei para pregar.
Tá todo mundo preparado. Vamos para casa. Na casa dá para ver um coice. Na casa dá para ver um maltratando o outro. Na casa dá para ver os filhos desequilibrados, só refletindo os pais. Na casa dá para ver se o casal tá de boa ou não tá. Na casa você já chega olhando tudo, irmão. Não dá para esconder. Meia hora numa casa você discerne mais do que alguns meses indo no culto. No culto, irmão, tô cheiroso. Você nem sabe se eu escovo o dente a semana toda. No culto tô arrumadinho. Você não sabe se eu ando assim a semana toda. No culto eu entro sorrindo. A Érica também. Vai conviver com a gente. Vai para dentro da nossa casa. O ambiente familiar é o lugar aonde o discipulado tem o maior nível de profundidade. E de verdade, gente, todos esses nomes citados revelam a igreja nos lares. Eu não vejo a hora da grande tribulação chegar, gente. E tomara a Deus que os escapistas estejam corretos. Eles dizem que vai vir um arrebatamento, nós vamos fugir antes do caos. Eu oro todo dia para eles estarem certos, mas eu não acredito que eles estão. Então vai acontecer o que eu vou falar. Nós vamos ficar para a grande tribulação e nós vamos vencer com Jesus, aleluia. Mas nós vai ver o oco. Lembra daquele louvor? Eu quero ver o oco. Vai acontecer nessa época. Leandro, sangue de Jesus. Ô gente, o bagulho só está ficando pior. Está cada dia pior. As famílias estão se matando, estão se destruindo, estão dando bolo com veneno. Não pode nem comer mais bolo em paz. Antes o maior impacto que o crente tinha era alguém dava uma bala, ele engolia, Cosme Damião, ele cuspia. Era a maior luta que alguém tinha. Agora, comer o bolo de pote tem soda cáustica. Fraco o negócio, velho. Mano, o mundo tá acabando. Ninguém te avisou ainda, você só fica no Rio, né? Daí você não vê que o mundo já tá acabando. Leandro, mas será que não vai vir a trombeta? Tomara, eu oro todo dia, gente. Todo Deus, eu quero estar errado. Escatologicamente falando, eu preciso estar errado, Deus. Eu quero subir. Eu quero subir antes da treta. Mas Deus livrou. Não livrou da fornalha, Ele livrou na fornalha. Ele não livrou de Faraó, Ele livrou no Faraó. Ele não livrou do mar, Ele livrou no mar. Ele livrou na treta, nunca da treta, gente. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém, gente. Você sabe disso, você sabe disso. Então, gente, igreja é gente, não é edifício. A presença de Deus habita em pessoas, não em prédios. Todos participam. Tem alguém aqui hoje que é só plateia? Você precisa falar, Espírito Santo, como é que eu participo? Tem muita gente aqui que participa. Muita gente. Tem gente que ele não participa aqui ativamente no ministério, mas está com o terror na rede social. Está com o terror no emprego. Está com o terror na casa. Gente, 1 Coríntios 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificar a igreja. Isso aqui é na reunião, na mesa, do vida na vida. A multiplicação vai ser natural. Ambientes pequenos favorecem crescimento verdadeiro, porque lá é vida real. Discipulado real é caminhar junto. Ou você acha que é apenas ouvir uma palavra de domingo? Você vai embora na sua. Nem fala com alguém. Já vi na Poema, mas nem falo, não é meu irmão, é primo. Nós somos primo. Cristo tem algum irmão que morreu por outras pessoas. E a gente é o corpo, cara. A hospitalidade é um dos maiores ministérios da Bíblia. É a diaconia. Abrir a sua casa é abrir o seu coração. Abrir sua vida é abrir seu coração. Tudo que você abre faz parte de abrir o seu coração. Leandro, eu só não concordo com o dízimo. O seu problema é no coração, não é com o dinheiro. O problema é que você não quer repartir o seu com nós. É isso. Porque dízimo vira tudo aqui para nós mesmo. Então assim, você quer que o seu seja seu, mas o nosso também é seu. Você está sentado numa cadeira do dízimo, o ar-condicionado ligado do dízimo, microfone saindo som do dízimo. Mas eu não concordo, tampa o ouvido. Mas eu assisto em casa, então não dizimo. Os equipamentos de Orlando custaram $50 mil para transmissão online. Então presta atenção, tudo que você abre tem a ver com o seu coração.
Tudo que você dá tem a ver com o seu coração. Tudo que você retém tem a ver com o seu coração. Hebreus 13:2 é muito forte. Olha esse versículo. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns receberam anjos em sua casa. Cara, tem uma moça na nossa igreja, Gabi e Daniel Desan. Eles receberam a visita de alguns homens de Deus. Hospedaram eles para um evento em Orlando. 3 dias com eles foi suficiente para a vida deles sofrer um impacto absurdo. Eles apareceram na Poema, me deram um abraço, falaram: Lê, a gente quer um evangelho hard, cara. Porque a gente tinha ouvido vocês pregando um dia, anos atrás, e agora a gente viu uma galera que vive isso. A banda Drops ficou na casa deles hospedada. Não era sobre um evento. Era sobre o impacto de uma família espiritual na vida de quem tem fome por isso. Nesse momento, ela falando para mim: pô, ela vai vir embora de Orlando para Londrina. Posso abrir um GC aqui? Porque agora que eu conheci isso. E eu sempre estou falando: não, gente, não abre não, que vai dar muita confusão. É muita igreja para cuidar. Muitas vezes você hospeda alguém mais alto que você, maior que você, que carrega um dom impressionante, e essas pessoas têm poder de transformar a sua vida. O versículo diz que foi literalmente anjo personificado numa missão, que foram parar na casa de pessoas por causa da hospitalidade. Repete comigo: uma semente sempre trará destino. Uma gentileza, uma hospitalidade, um doar sempre nos trará destino. Leandro, mas eu fui enganado, fui ferido. Gente, tem 2 tipos de pessoa para você ser: o que ainda está ferido e o que só tem cicatriz, junto com uma história. Eu fui ferido muitos anos, estou sendo ferido até hoje e ferindo pessoas. Eu não atingi a plenitude. As pessoas ao meu redor não atingiram a plenitude. A gente sempre fere e é ferido. Mas a questão é: o que sai da sua ferida? Sangue ou poder para curar? Cara, você vai ouvir a história de alguém que perdeu o marido. Vai sair uma de duas: ou sangue ou poder para curar. Nós temos uma viúva em Orlando, jovem viúva, família maravilhosa. De repente uma outra viúva me procurou na rede social. Falei: ela precisa conhecer essa, porque essa aqui já viveu novos níveis e Deus está abençoando ela em tudo. Ela tem a marca, mas da marca sai poder para curar. A outra ainda está ferida, ainda está sangrando. Como está a sua ferida? Um dia Jesus passa pela parede porque ele é corpo glorioso. Ele come peixe com Pedro porque ele é corpo glorioso. Quem explica o corpo glorioso, né, gente? Você pode tocar, come, bebe, mas passa pela parede. Jesus aparece. Alguém diz para Tomé: é ele. Jesus diz: Pai seja convosco. Quando nós damos a paz, já existe muita gente ferida que não recebe a paz. Você pode falar: paz de Cristo, graça e paz, shalom, feliz sábado, paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus Pai esteja com você. Você pode falar tudo que você já aprendeu. Quem está ferido não ouve a paz, ele precisa tocar na paz. Tomé outrora dava vida por Jesus, agora eu só creio que é ele se eu puder o quê? O dedo na ferida. Jesus foi lá e falou: pode tocar aqui. Quando ele toca, ele é transformado. Porque quem está ferido, ao tocar nas marcas que Jesus teve na cruz do Calvário para a gente ser curado, a gente é instantaneamente curado. Se você ainda anda ferido, é porque você não tocou nas chagas de Jesus. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ao Pai agradou moê-lo para nos dar a sorte. Ele se tornou pobre para que nos tornássemos ricos em Cristo Jesus. Você foi ferido por alguma coisa, mas da sua cicatriz, sarada pelo sangue de Jesus, vai sair poder para curar uma geração em nome de Jesus.
Repete comigo: cicatriz é marca de paz. Ferida é marca de guerra, mas cicatriz é marca de paz. Significa que você não morreu. Então, se você me procurar, Leandro, fui muito ferido. Também já fui. Leandro, já foi roubado? Pra caramba. Quem? Pastor. Eu não gosto de conhecer pastor, eu gosto de conhecer gente do mundo. Ô Leandro, vamos colocar você numa mesa do Pablo Vittar. Cara, eu oro pela vida dele. Você bota fé? Faz tempo. Eu oro, eu sei, eu olho para ele, eu vejo falta um preenchimento do Espírito no coração dele. Eu oro. Eu nem curto o som dele, mas eu oro por ele. Agora presta atenção, eu não quero conhecer pastor, gente. Ô raça do sangue de Jesus tem poder. Eu lembro o pior dia da minha vida que eu cheguei assim pro Danduque e falei assim: eu não gosto de pastor. Ele falou: quando a gente não gosta de algo, Deus sempre vai usar a gente para resolver isso. Falei: poxa vida, que arrependimento ter contado isso pro Dan. Porque eu podia sustentar: não gosto, não quero ser, não vou ser da igreja. Tem algo que te irrita? Tem um grito que só você ouve? Por que você não levanta para resolver? Deus quer te usar para resolver aquilo que só você se irrita. Deus quer te usar para resolver aquilo que incomoda só você, cara. Vamos lá, alguém, em nome de Jesus. Agora, gente, inspirar-se no modelo bíblico de cultura Carral, Priscila, Áquila, Filemon, Ninfa, é voltar para uma essência. Gente, eu me lembro uma vez que a Érica foi dizer para um pastor que ela estava com medo de eu abandonar ela. Ela estava começando a se converter. O pastor apresentou outro pastor divorciado para ela. Falou: ô filha, fica com ele. Ô mano, na Bíblia tem querubim e serafim. Na igreja desse pastor tinha surubim. Não é possível, velho. Mano, não é possível que um pastor faz um negócio desse. Ah, filha, já larga logo, já tem outro aqui na fila, já demora. É assim que remenda, cara. Não é assim que você luta. Agora, gente, assuma o propósito de discipular, de comungar, de crescer, de reconhecer os desafios e a beleza da igreja bíblica, de transformar sua casa num centro de vida espiritual. Ô Leandro, você quer que eu abra a porta da minha casa para um GC? Não, eu vou falar o que eu quero de todo mundo que está aqui. Eu te desafio a fazer um culto no seu lar. Só você e sua família, toda semana. Às vezes a rádio fala um versículo, eu toco um louvor, a Érica ora, o Mumu canta uma canção. O GC, irmão, é depois que você vive isso. Você tem culto no lar. Da minha casa na nossa igreja, dá 35 minutos, se eu for pelo caminho mais perto, e dá 26 minutos se eu for pelo mais longo. Parece estranho, mas é que um é rodovia e o outro é por dentro da cidade. Dá tempo de fazer um cultinho antes de ir. A gente coloca as duas músicas do Poema Music. O que Deus tem falado no seu coração? Cara, seu filho não devia ser meu filho espiritual. Ele devia ser seu filho espiritual. Seu filho não devia ser filho espiritual dos pastores dessa casa. Devia ser seu. Quando você faz um culto no lar. Quando você abre a sua casa. Ah, Leandro, eu não quero um crente na minha casa. Eu sou que nem você, não gosto. Então chama os do mundo. Chama todos os doidos que você conhece. Eu me lembro de discipular pessoas que ficavam fumando na minha frente. Eu me lembro de discipular pessoas que estavam bebendo, de entrar no bar para evangelizar. Leandro, quer tomar um negócio aí? Ah, pode ser água. Ô louco, mano, não é porque não, porque Deus transforma água em vinho, já vira vinho, fica de boa. Cara, você sempre vai ter uma saída quando se decide amar uma vida. E pra gente finalizar essa história, diga: obrigado pela espontaneidade. Vou te dar exemplos finais do que é ser uma família espiritual. 2 Coríntios 9:11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Como é que você vive isso? Você só pode viver isso, gente, quando você vive família espiritual. Presta atenção, nesse processo todo no Brasil,
Teve um dia que eu falei pro Léo, meu irmão: ô man, vamos buscar um negócio comigo em São Paulo? Daí meu irmão Lucas ouviu: ô mano, deixa eu ir junto. Falei: vamos. Deu brisa: mas é lá na minha cidade? Também vou. Deu o Brunão, que nem é parente, falou: ô louco, mano, vai todo mundo? Também vou. Falei: ô mano, vamos parar de falar que senão vai a igreja toda. Aí foi nós. Gente, eu só ia pegar um negócio e voltar. Gente, foi um dia que eu estava arrebentado emocionalmente, cansado fisicamente, e que eu queria estar na minha casa. Mas foi um dia que cada um gastou o que tinha: uma conversa, um abraço, uma piada. A gente esqueceu que a gente tinha lutas, problemas, dificuldade, conta para pagar. Comemos um bom restaurante, passamos a tarde junto, tomamos um café, fomos para outro restaurante. Na hora que eu estava voltando no carro, eu comecei a chorar. Eu agradeci cada um desses caras dentro do carro. Falei para os caras: mano, tem dia que a gente não é renovado numa oração, nem num culto. Tem dia que a gente não é renovado numa conferência. Tem dia que a gente é renovado na mesa de amigos. A riqueza daquele dia trouxe ações de graças a Deus para dentro do meu coração. Eu agradeci a cada cara pela fidelidade, pela honra, por tantos anos caminhando junto. Porque apesar das nossas falhas, a gente ainda é família espiritual. Gente, às vezes você acha que a sua riqueza é plantar uma semente na vida do necessitado. Já parou para trazer um refrigério para as pessoas ao seu redor que mais trabalham, mais te amam e mais te ajudam? Eu duvido você roubar a sua mulher no meio da semana para almoçar junto com ela do trabalho. Roubar seus filhos. Pega eles, sacam eles de algum lugar que eles estão, levam eles para ver o filme Fórmula 1, extraordinário. Filme de pai para filho, filme da hora, visceral. Pega a sua família, vai ver esse filme. Planta uma semente na vida das pessoas mais sobrecarregadas ao seu redor. Deus me deu a oportunidade, depois de anos nos Estados Unidos, sozinho, ter os meus pais lá. Gente, pensa que os dois ficaram doidos. A gente desfrutou muito. Meus pais se dedicaram muito para minha família, principalmente em oração para que a gente se convertesse. Nesse momento, eles têm colhido nos seus melhores anos todas as sementes derramadas. Você pode, com a riqueza que você tem, com o que você possui, trazer um tempo de refrigério para o coração de alguém que você ama, e o coração dele vai resultar em ações de graças a Deus em Cristo Jesus, por causa da sua atitude. No meio disso, eu também já cumpri Tiago 5,16. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. A oração do justo é poderosa e eficaz. Gente, tem coisa que se você fala, só vira escândalo, e um monte de fofoqueiro vira carniceiro. Se cada pessoa que fosse fofocar algo para você, se falasse: vamos orar por isso agora, dá a mão aqui, não chega mais fofoca em você. Sempre que alguém chega para mim: é que tem coisa que chega em mim. Se chega, você é aeroporto de fofoca. Você não fala, mas gosta de receber. Agora, se você dá no meio: vamos orar por isso, vamos repreender no nome de Jesus, acabou. Tiago 5,16. Depois que eu celebrei os caras dentro do carro, eu falei: mano, posso abrir meu coração? Eu estava muito mal. Eu estou muito cansado de várias coisas. São anos. Gente, vai fazer 25 anos que eu estou trabalhando de plantar igreja. Eu chego numa conferência que está o Schubert, sabe o que eu quero? Não pregar, eu quero receber. Mas normalmente chega uma época da sua vida, quando você mais quer pregar, você não prega. Aí chega uma época da sua vida, você fala: meu Deus, eu queria que alguém pregasse para mim. É a hora que Deus mais te empurra para pregar. Você não vai ter vaidade, você não vai ter orgulho. O que você quer? Eu só queria ficar sentado. Eu só queria ouvir um testemunho bom para eu chorar. Eu só queria ver uma história nova. Mas quando você, nessa caminhada, vê um novo convertido, vê alguém que estava no pecado e está voltando para o Senhor, vê alguém que estava quebrado e agora está querendo vida, você é instantaneamente renovado. Começa a se cumprir esses 2 versículos. A sua riqueza pode transformar a vida de alguém, e a confissão desse alguém pode curar a sua vida na oração do justo. Gente, não espere o templo abrir para você ser igreja.
Abra seu coração, abra tudo que você tem para ser igreja com quem Deus quer fazer igreja com você. O céu vai descer na sua casa, no seu café da manhã, na sua sala, vai descer lá no seu trabalho, vai descer na onde você estuda, porque a igreja nas casas não é o plano B, é o plano A. Começa no lar e se estende para o templo. Aleluia, gente. Você ainda está feliz? Gente, eu quase que li a história da nossa igreja. Mas por que ler? Você se orgulha disso? Não, a gente luta muito para ela ser assim. Toda vez que ela está ficando meio evangelicalista, a gente fala, cara, algo de errado não está certo. Vamos mudar isso. Vamos tentar melhorar isso. Quando alguma coisa vai sair do normal, a gente fala, não é assim que age. Gente, o principal fator que faz da Poema uma igreja madura: o que você faz no dia mal. Uma das piores histórias que a gente teve dentro dessa igreja, eu estava no cantinho chorando e veio um cara, me abraçou e disse assim: o cara que abusou da minha irmã está aqui dentro. O louvor estralando, aquela unção forte. Falei, o quê? O cara que abusou da minha irmã está aqui dentro. E gente, eu não sou um hipócrita do religioso. Meu amado, perdoa ele. Não é isso que ninguém ferido quer ouvir. A hora que ele me disse, o cara que abusou da minha irmã está aqui, eu falei assim, vamos matar ele? Daí ele falou assim, não mano, não cara. Falei, então o que a gente faz? Cara, eu queria abraçar ele e falar que eu perdoo ele. Mano, eu já abracei o cara, nós já fomos chorando já. Quase que a gente não chegou no cara. Quando a gente chega no cara, o cara estava aqui na frente. O cara com a mão erguida, chorando, quebrantado, entregando sua vida ali para Deus. Quando ele abre o olho, ele toma um susto assim. O cara grudou ele, comecei a orar pelos dois. Eu te perdoo. E o outro, cara, me perdoa, a história não é bem assim. Ele, eu não quero saber de história nenhuma, eu perdoo você, o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu, sendo, sabe o que? Cumprindo um versículo de Atos: enviarei o meu Espírito sobre toda a carne, e você será minha testemunha. Eu não fiz nada na vida dos caras, eu só fui testemunha ocular de tudo que o Espírito de Deus fez na vida daqueles dois. Se você crê que esse Jesus continua assim fiel, fecha os teus olhos agora, põe a mão no seu coração. Vem Espírito de Deus, mudando o nosso coração a respeito daquilo que é a igreja. Vem nos ensinando aquilo que é a igreja, Senhor. Vem nos fazendo abrir a porta do nosso coração, a porta da nossa casa. Vem Espírito Santo, tocando cada pessoa, cada vida, cada marido, cada mulher. Levanta hoje aqui Áquila, Priscila, Júnia. Levanta Ninfa, levanta as igrejas no lar. Levanta pessoas que não têm título de líder, mas já lideram muito bem sua vida e suas casas. Se coloca de pé, igreja, nessa hora. Vamos cantar essa canção que é nosso hino mais forte e poderoso. Se nós podemos resumir essa pregação numa única canção, é nessa canção. Eu queria que você cantasse junto, com todo o seu coração. Nossos um exército de Davi, você nos encontrou abandonados e feridos. Sim, que Ele nos viu, mas Ele nos restaurou. E viu em nós diamantes. Seus olhos viram que há em nós valor. Não vem de nós, vem do teu sangue. Sua graça superabundou e nos tornou. O que Ele fez de nós, obras-primas.
O Senhor cresce, o Senhor cresce. Obras-primas, você é obra-prima de Deus. Obras-primas em tuas mãos, matéria-prima para a glória de Deus. À medida que diminuímos, o Senhor cresce, o Senhor até que nada mais nos reste. Sua vontade prevalece, mesmo que nada em nós coopere. Vamos vestir as tuas vestes, queremos seguir o teu caminho, nos deixar de fogo e do teu vinho. Descobrimos que ser santo é sermos como Deus. Até que nada mais nos reste, sua vontade prevalece, mesmo que nada em nós coopere. Vamos vestir as tuas vestes, queremos seguir o teu caminho, nos deixar de fogo e do teu vinho. Descobrimos que ser santo é sermos como Deus. Obras-primas, matéria-prima, à medida. Levante suas mãos e somente desfrute desse lugar no Senhor. Vamos lá. Desde o ventre da mãe planejou para nós, vivemos tuas obras. Declara essa verdade, criados em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus. Desde o ventre da mãe planejou para nós, vivemos tuas obras. Criados em Cristo Jesus, criados em... Declare isso. E desde o ventre da mãe planejou vivermos suas obras. Presta atenção no que você está cantando, criados. Criados em criados em Cristo Jesus. Desde o ventre da mãe planejou para nós, vivemos tuas obras. Queridos, eu acredito que uma das principais funções da serpente no jardim do Éden foi fazer Adão e Eva olharem para uma coisa que eles nem prestavam tanta atenção. Eu acredito que esse espírito continua rondando os nossos corações e eternamente vai fazer assim. Talvez você entrou nessa casa de uma maneira e o Senhor foi te transformando, e tudo que você via era bom, bondade, zelo, cuidado, discipulado, amor, palavra, adoração. Só que chegou um dia que você começou a olhar para coisas que você não olhava antes. Você começou a olhar para o defeito de um líder, para um pastor que talvez não te cumprimentou, para um churrasco que aconteceu e você não foi convidado. É mancada mesmo, mas faz parte. E de repente os seus olhos que eram tão bons foi ficando tão mal. Eu me lembro que
Um tempo atrás nós fomos com a banda num dos restaurantes que eu considero um dos melhores do Brasil, de um rodízio de peixe de rio. Não é peixe de japa, peixe na beira do rio. Está umas 8 horas de viagem daqui de Taubaté. Eu emagreci, mas o Brunão continua todo aqui dentro. E quando nós chegamos lá, os donos do restaurante, cristãos, coração, investimento em missões. E daqui a pouco eu virei para os filhos deles e falei assim: meu Deus, como é que é para vocês comer o melhor peixe do Brasil? E eles olharam para mim e falaram assim: nossos filhos não comem peixe. Eu falei: todos? Todos. Eu olhei para aquelas adolescentes, reborn, e falei assim: cara, a gente viajou muito para vir comer o peixe que o pai de vocês faz e vocês não gostam. A gente não come peixe. E aí eu lembro que quando eu voltei para cá, eu comecei a olhar, falei: caraca, tem muita gente aqui, igual aqueles adolescentes lá. Estão plantados numa casa que tem um alimento tão bom, mas que não tem desfrutado disso. Tem olhado para outras coisas, preferido outras coisas. Nós somos tão gratos. Meu bem, sobe aqui para a gente terminar orando junto. Minha esposa acabou de me lembrar lá embaixo que há 10 dias atrás completou 10 anos que nós estamos aqui nessa casa. Completou 10 anos que nós chegamos aqui, exatamente no primeiro culto nesse salão, com 2 caixinhas pequenininhas. Não tinha máquina de fumaça porque não precisava. A igreja era uma poeira pura. Lembra? Era só a gente bater 3 vezes o pé, subir um fumaceiro aqui dentro. E o nosso coração está tão grato de Jesus ter nos trazido para cá. Viemos em janeiro de 2015 ministrar pela primeira vez como morada. Quando nós fomos embora, com o coração olhamos um para o outro e os nossos olhos já diziam: caraca, até que enfim encontramos a igreja mais próxima da nossa Bíblia. Só que ela estava a alguns bons quilômetros longe da nossa casa. E a palavra que foi ministrada hoje reacendeu tanto essa chama de gratidão no nosso coração. Nós somos pessoas totalmente imperfeitas, temos muitos defeitos, mas o Senhor nos plantou numa família, numa casa saudável. E nós queremos orar e agradecer ao Senhor por essa família espiritual, por essa igreja. E se você tem motivo de agradecer, vem com a gente nessa oração, meu bem. Você conseguir, ora. Jesus, essa manhã nós queremos te render graça, Senhor. Nós te rendemos graça porque um dia um casal com tanta falta de graça, com tanta crise no casamento, resolveu dar uma resposta ao Senhor numa mesa de casa. A mesa não coube, foi para o quintal, o quintal não coube, foi para uma peixaria, a peixaria não coube, foi para um salão perto da Dutra. Ali não coube e veio para esse lugar. Aqui não coube, então as nações estão sendo tocadas. Obrigado, Jesus. Nos perdoe, Senhor, por tantas vezes que nossos olhos foram mal e a gente só enxergou alguns defeitos. E a tua palavra diz que se os nossos olhos, que é a janela da nossa alma, se for mal, toda a nossa vida vai ser mal. Em 10 anos passamos por muitas dificuldades, crises altas e baixas, mas o nosso coração transborda de gratidão ao Senhor por essa casa, por essa igreja. Meus amigos, se você está em um GC, comece a orar pelo seu GC. Comece a orar pelos líderes em treinamento. Igreja, ergue um clamor, vamos lá, abra sua boca. Comece a orar pelas pessoas que têm entrado aqui pela primeira vez. Comece a entrar pelas pessoas que têm gastado a sua vida olhando os carros lá fora, muitas vezes perdendo o culto, mas eles estão cultuando, servindo, cuidando, zelando.
Senhor, nós oramos por cada staff, por cada pessoa que trabalha recepcionando a gente com um sorriso no rosto, com uma balinha no cesto. Te agradecemos pelas pessoas que estão ali cuidando do cadastro, dos filhos, os líderes das crianças, de cada departamento, de todo mundo que trabalha na mídia, no som, todo mundo que chega aqui muito antes e vai embora muito depois. Nós te agradecemos, Jesus, por cada pessoa que tem gastado a sua vida, Pai, amando e servindo a sua casa. E nós pedimos que o Senhor retribua, que o Senhor os recompense. E a maior recompensa não é em finanças, mas o Senhor recompense eles em saúde, e recompense eles, Senhor, com a sua presença. Nós te agradecemos pelos pastores, pelos líderes, por pessoas que chegaram aqui derrotados, chegaram aqui caídos, chegaram aqui rastejando, mas eles abraçaram o processo e hoje eles são um canal de vida, Senhor, para muitas outras pessoas. Te agradecemos pelo presbitério dessa igreja, te agradecemos pelos meninos e meninas. Nós te agradecemos pelos grandes pastores, pregadores, mestres, profetas, mas que hoje em dia só são alguns garotos, crianças e adolescentes no nosso meio. Mas com seus olhos da fé, ministros das ações estão sendo levantados nesse lugar. E nos ajude, Senhor, em sabedoria e conhecimento a preparar essas pessoas para poderem incendiar as nações da terra. Nós te agradecemos pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos pastores, pela nossa igreja. Jesus, obrigado pela Poema, Senhor, esse poema às nações, onde muitos aqui, por enquanto, ainda continuam sendo só espectadores e consumidores, mas que em nome de Jesus irão responder, irão fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Nós liberamos, Senhor, destinos aqui nessa manhã de pessoas que serão um canal de vida, um canal de transformação, começando no seu lar, começando no seu quarto, tocando os seus vizinhos, o seu bairro, Senhor, essa cidade e as nações da terra, em nome de Jesus. Você pode dar sua melhor salva de palmas, Senhor, em gratidão por tudo que somos e temos vivido. Vamos lá, glorifica o Senhor. Aleluia. Dê um abraço aí em pelo menos umas 3 pessoas, libera uma palavra de vida. Deixa o ventre da mão. Espero que vocês tenham sido tocados aí na casa de vocês. Hoje temos sessão às 17 horas, que não vai ter transmissão ao vivo. E à noite, às 19h30, teremos transmissão ao vivo, teremos moment, teremos live. Então não perca. Em nome de Jesus, que vocês tenham um excelente domingo. E é isso, tamo junto.